E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. E depois de vários e vários pedidos, tanto no meu Facebook quanto aqui no canal, no grupo do Click Team Fusion, vamos aprender como criar um jogo estilo Endless Runner. Você sabe o que é um jogo Endless Runner? Bom, com certeza você já deve ter jogado Jetpack Joyride, Sonic Dash, Temple Run, Subway Surfers, Minion Rush e outros estilos de jogos que você corre e nunca para de correr. Esse jogo é um Endless Runner, é um jogo que você corre infinitamente. E é isso que nós vamos aprender aqui. Você pode estar pensando agora, ah, mas isso daí é fácil, é só você colocar o personagem, os obstáculos vindo na direção dele e ele ficar pulando e tal, não é? Não faça isso, porque isso vai pesar muito o seu jogo. Talvez no Windows não pese tanto, mas no Android e no iOS pesa pra caramba. Então não faça isso, não faça os objetos vindo na sua direção. Pelo contrário, faça o seu personagem ir na direção deles. Na verdade é até mais fácil programar assim, porque o sistema de colisão funciona melhor desse jeito. Não com as coisas vindo, mas com você indo, ok? Para começar, nós temos aqui o nosso personagem, o ActiveCam, que será a nossa câmera, o Roboto, que vai ser o nosso personagem que vai correr, que tem tudo a ver com floresta, o PMO, a extensão PMO que vai fazer o movimento. Se você não sabe mexer com PMO, assista aos vídeos de PMO aqui do canal e depois volte aqui. Tanto que já tem uma base aqui do PMO programada. Se você não sabe, é bom você aprender antes de mexer aqui. E tem um always aqui para a câmera seguir o personagem e tal. Bom, o jogo está sendo feito numa resolução de 1280 por 720, ou seja, é uma resolução em HD. Mas por que eu tô falando da resolução? Porque ela vai ser muito importante pra gente aqui no nosso jogo, para poder desenvolver essa mecânica. Por quê? Como que vai funcionar? Essa é a ideia do jogo, olha só. Nós temos a câmera, ela vai começar a correr no cenário aqui, que é bem grande. Vai correr. Na hora que chega aqui no final, na hora que a câmera chegar exatamente aqui, centralizar nesse retângulo, ela será reposicionada para cá. Na hora que ela for reposicionada, ela vai continuar correndo para a direita e vai de novo nesse cenário e vai. Chegando aqui, volta para cá e assim vai. É assim que nós vamos fazer, sempre andando para a direita e reposicionando. Por que nós temos que saber a resolução? Porque olha só, o tamanho do quadro do nosso frame é de 7680. 7680 dividido por 1280 vai dar exatamente 6, ou seja, essa aqui é a representação do nosso frame. É como se ele tivesse, além do quadro principal, mais 5 quadros, são 6 quadros, um do lado do outro. Entendeu? Esse frame aqui, o primeiro e esse último, tem que ser idênticos, porque na hora que ele estiver aqui, será reposicionado para cá. É essa a ideia. Olha aí, ó. Sai do centro desse, vai, chegando no centro desse, volta pra cá. Essa é a ideia, então vamos aplicar isso no Fusion. Olha só, a câmera está centralizada no nosso personagem, vamos mudar isso. Vamos centralizar na Cam, ActiveCam. Agora, vamos posicionar a câmera para que fique na posição do nosso personagem, na posição X dele, mais 320. Então, a posição X do nosso personagem, mais 320. Opa, eu coloquei no lugar errado, tá? Tem que colocar aqui na câmera, pra ficar no personagem, mais 320. Se a gente correr aqui no cenário, olha aí. Legal, né? Ixi, mas parece que a câmera tá atrasada em relação ao personagem, né? Parece que ela tá demorando pra seguir ele. É porque a gente primeiro colocou o evento de centralizar e depois pra posicionar em relação ao personagem. Então é só inverter isso. Primeiro posiciona e depois centraliza na câmera. Agora vai. Legal. De boas. Como que eu vou calcular a posição aqui, ó? Como que eu vou saber qual que é o centro daqui? E como que eu vou saber o centro daqui? Aqui é fácil, 640. Ali também é fácil. É todo o quadro inteiro, menos metade da resolução, que vai dar aqui no meio. Não é verdade? É o quadro todo, menos a metade da resolução. O centro da resolução. Então, quando a câmera estiver na posição X, maior ou igual o quadro todo, então a gente vem em frame, width, que é a largura, menos
640, que é metade da resolução. Lembra que a resolução é 1280? Metade é 640. Ou você pode pôr 1280 dividido por 2, que é a mesma coisa. Se o X da câmera for maior ou igual a largura menos 1280 dividido por 2, nós vamos posicionar para trás. Como a gente vai fazer essa conta de posicionar para trás? Nós vamos subtrair na posição X, correto? Correto. Se tiver aqui, vem para cá. E se ele tiver aqui no cantinho, por exemplo, se tiver um objeto aqui no cantinho que tem que posicionar para trás, porque todos os objetos ativos eu vou ter que posicionar para cá, para dar aquela sensação de continuidade. Como que eu vou posicionar? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que fazer pixel por pixel isso? Fazer um evento por pixel? Claro que não. Olha só, se ele estiver aqui, por exemplo, nós só temos que subtrair o suficiente para que ele pare aqui. E como eu vou saber qual é o valor suficiente? Tá vendo que isso aqui elimina metade do primeiro quadro e isso aqui elimina a outra metade? Se eu tenho duas metades sendo eliminadas, então quer dizer que eu tenho um quadro inteiro sendo eliminado. Se eu tenho 6 quadros no total, eliminando um, vai dar quantos? 5. É exatamente o que cabe aqui. 5 quadros. Então nós vamos eliminar na posição X o equivalente a 5 quadros, ou seja, a resolução vezes 5. Então vamos posicionar a câmera aqui, ó, ou melhor, o nosso personagem na posição X dele próprio, tá? Menos a resolução. Quanto é a resolução? 1280 vezes 5. Muito simples. Ah, não tem que pôr entre parênteses? Não, porque primeiro se faz a multiplicação e depois a soma e subtração, tá? Então vamos posicionar ele. Agora, temos que posicionar a câmera também. É só a gente jogar ela aqui, ó, para que fique na posição do nosso personagem mais 320. Mesma coisa. E por último, temos que mandar a câmera olhar para Cam. Agora sim, olha só que legal. Olha aí, chegamos no último quadro. Olha isso, eu vou correr para frente, ó. Nem parece que voltou. Viu só? É lógico que ele deu uma piscadinha porque eu tô gravando aqui, então ele para renderizar aqui ele demora um pouco, né? Porque é muita coisa para renderizar ao mesmo tempo. Mas olha só que legal. Vai voltar e pá. Ah, eu acho que eu sei como corrigir isso. Pera aí. É assim, ó. Inativado? Não. Não destruir. Eu acho que agora ele não vai mais piscar, hein? Vamos ver. Não piscou. Era isso mesmo. Não é porque tá renderizando, não. Beleza. Tá funcionando. Lembrando que o seguinte, hein? Esse primeiro quadro tem que ser idêntico ao último. Se você, por exemplo, colocou uma pedra nesse último quadro aqui, no primeiro quadro tem que colocar a pedra também. Porque ele vai posicionar pra cá, que é como se isso aqui fosse uma réplica do último, ou o último fosse uma réplica do primeiro. Vou mostrar. Olha só, vou jogar essa pedra aqui. Vou reproduzir, olha só que estranho que fica. Ó, não tem pedra, hein? Tchaf, apareceu uma pedra. Estranho, né? Então tem que tomar cuidado. O primeiro e o último quadro tem que ser sempre idênticos. Eu recomendo nunca colocar nada no primeiro e no último quadro, deixar do jeito que tá. Mas se você for colocar, então que repita nos dois, tanto nesse quanto nesse. Agora aqui no meio, você pode fazer o que você quiser, porque eles não vão ser reposicionados. A única coisa que vai ser reposicionada é do último por primeiro. Ok? E o fundo? Eu quero criar um fundo diferente. Eu vou até mudar a resolução daqui, ó, pra mostrar um negócio. Depois eu volto do jeito que tava. Olha aí, vai ser... A imagem vai ter a resolução da resolução. Então ela vai ter o tamanho da nossa resolução. Ok? O fundo agora tem 1280 por 720. Ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 mais o principal. Eu quero que o fundo faça aquele efeito de parallax. Eu acho que fala parallax, eu não sei. O que é isso? Que dê aquela impressão de profundidade, tá? Eu quero que ele tenha aquele efeito de o fundo tá passando devagar, e quanto mais próximo, mais rápido vai passando, e no plano principal as coisas passam na velocidade normal. Então eu vou criar uma layer nova pro fundo, vou jogar o fundo lá. Nesse aqui, eu vou fazer com que ele ande a 0.2 do plano principal.
Ou seja, se a câmera tiver na posição 5000 em X, o fundo vai estar em vezes 0,2, que vai dar 1000. Ou seja, é 20% de 5000. Lembra daquele vídeo lá de porcentagem? Se você não viu, é bom assistir, que lá eu explico certinho. Portanto, o fundo vai estar em 20% sempre da câmera. Ok, se eu der um play aqui, já dá o efeito de profundidade. Tá vendo? E mesmo quando a gente tem esse teleporte pro primeiro frame, não tem aquele soquinho. Por quê? Eu vou mostrar mais pra frente, eu vou explicar, mas vamos mudar esse valor então de 0,2 para 0,3, por exemplo, porque eu quero que ele passe um pouco mais rápido, ou seja, que seja no valor mais próximo da câmera. Olha aí, tá em 0,3. Tá correndo. Vamos chegar no último quadro e... Ixi, deu problema. Por que que deu esse problema? Ah lá, por que que deu esse problema? Vou explicar o porquê. Vou acelerar o vídeo para mostrar um negócio. Olha aí. Veja só, nós temos o primeiro quadro e mais os 5 quadros, ok? O que acontece? Se a câmera está no último quadro, significa que o fundo vai estar em 0,3. Na verdade eu vou pôr 0,2 aqui para mostrar, olha só. O fundo vai estar em 0,2. Significa que ele vai estar aqui. Mas como assim? Eu vou explicar, olha só. Nós temos aqui, ó, os 6 quadros, tá? Na verdade é o principal e mais 5. O primeiro quadro tá a 0,2 do total. O segundo a 0,4. O terceiro a 0,6. O quarto a 0,8. E o último a 1,0, que é o total. Ok? Se o fundo ele tem uma velocidade de 0,2 da câmera principal, então quando estiver no último quadro aqui, ele vai estar em 0,2, o fundo. Entendeu? Ele é proporcional. Se eu estiver atravessando aqui a câmera, ele vai estar em 0,2 da câmera. Quando eu estiver em último, aqui no último quadro, ela estiver centralizado no último quadro, o fundo vai estar centralizado no segundo. E se tiver a velocidade de 0,4, então ele vai estar aqui. E se tiver a velocidade de 0,6, então ele vai estar aqui quando estiver no último. E se for 0,8, ele vai estar aqui. Entendeu? Ou seja, se ele tem a velocidade de 0,2, significa que quando estiver no último quadro, o fundo vai estar nesse quadro aqui, nesse último aqui, ó, nesse segundo, melhor, nesse segundo quadro aqui. Então eu posso até diminuir o tamanho desse fundo para que pare no segundo quadro. Até mudar aqui, ó. Olha aí, ele tem exatamente o dobro da resolução, ou seja, o segundo quadro, ou o primeiro quadro dos 5, né, além do principal. Veja só quando eu reproduzir, você vai ver que não vai ter diferença nenhuma. Ah lá, vai ter o teleporte e não mudou nada. E se eu deixar um pouco menor? Olha aí, até agora nada de diferente. Ah, mas olha só. Chegou no fim e completou, porque voltou no primeiro. Tá, então quando você seleciona uma velocidade pro fundo, você tem que ter essa noção de posição aqui. E por que que então eu escolhi o tamanho do quadro para que fosse a resolução vezes 5 mais o quadro principal, ou seja, resolução vezes 6, para ficar mais fácil essa conta. O primeiro quadro é 0.2, o segundo 0.4, 0.6, 0.8 e 1. Se você tivesse aqui a resolução de... Ou melhor, se tivesse o quadro do tamanho de 10 vezes a resolução mais o quadro principal, então o primeiro seria 0.1, o segundo 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 até 1. Entendeu? Quanto mais quadros, ou melhor, quanto mais resoluções encaixam dentro do seu frame, maior vai ser a variedade que você vai poder colocar aqui. No caso, como eu só tenho 5 quadros além do principal, então eu só posso colocar o 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1. Entendeu? É a resolução dividida por 5. Lembrando que
0,2 porque esse aqui vai ser o último quadro. Se fosse 0,4, esse aqui seria o último quadro. E eu vou fazer isso para árvore. Não 0,4, vou pôr 0,8, que vai ser... Até 0,6 pode ser, porque ó, a árvore acaba aqui, então esse quadro vai ser o último. Que é exatamente igual ao primeiro, que não tem nada. Tanto o primeiro quanto o último não tem nada. Então, da árvore eu vou colocar 0,6. E vou jogar elas aqui. Olha só. Olha aí que legal. Viu? Perfeito. Agora eu vou mexer na resolução aqui, ó. Ela tá pegando, essa imagem tá pegando exatamente a resolução. Mas se eu colocar para 640, que é metade da resolução, então nós teremos dois quadros ou duas imagens dentro de um quadro. Ou seja, no final nós temos aqui 4 fundos, não só 2. Antes tinha um fundo aqui, outro fundo aqui. Agora nós temos 4 fundos. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu posso colocar a velocidade do fundo 0.1. Por quê? Eu dividi ele no meio. O fundo que antes pegava a tela toda agora está dividida no meio. Então agora eu posso encaixar aqui dentro. Tá vendo? Ou seja, agora o último quadro vai ser isso aqui, ó. Vai pegar dessa montanha até essa aqui. Vai ser isso aqui. Eu sacrifico o tamanho da imagem do fundo para que eu possa diminuir a velocidade, tá? Olha aí, agora o 0,1 encaixa perfeitamente. Mas se eu colocar, por exemplo, metade de 0,1, que vai dar 0.05, já não vai dar certo. Eu acredito. Vamos testar aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Olha lá, ele tá mexendo bem pouco agora, hein? Olha lá. Ah lá. Não deu certo. Por quê? Porque como o tamanho da imagem é 640, que é exatamente a metade de 1280, então pode colocar o 0,1, porque é metade de 0,2, não é? Agora, se eu quiser colocar 0.05, eu tenho que diminuir de novo isso aqui. Então vai ficar 320. Vai ficar muito feio, olha isso. Agora eu acho que vai dar certo. Ah lá, deu certo. Entendeu? Mas, né? Eu não acho legal, não. Acho melhor deixar do jeito que tá. Nossa, eu já expandi e comprimi tanto isso aqui que ele tá ficando feio já. Tá ficando tudo quadriculado. Eu vou importar de novo. Olha que bonitão. Agora eu vou mudar aqui pra 640. Beleza, vai ficar assim agora. Pronto. Tá feito. Agora eu posso trabalhar, por exemplo, no caso da árvore. Aqui, ó, a layer dela segue 0.6 da câmera principal, ou seja, acaba aqui. Essa aqui é o último quadro. Então, nesses dois aqui eu posso trabalhar à vontade nas árvores. Então, eu vou colocar essa aqui um pouco mais pra cá. Vou colocar essa mais pra cá um pouco. Não, vou deixar mais aqui, né? Olha aí. Posso trabalhar à vontade. Nossa, parece que eu falei trabalhar. Posso trabalhar à vontade nelas, desde que eu não coloque nesse quadro. Porque se eu colocar nesse aqui, quando a câmera chegar no último, a árvore vai estar nesse. E aí ela vai voltar pro primeiro. E cadê a árvore no primeiro? Não tem. Então tem que tomar cuidado com isso. Olha aí. Perfeito. Ah, eu esqueci de mudar isso aqui. Agora pode ser 0.1. É isso aí. Ah, eu posso deixar 0.2 também, que funciona. 0.2, 0.4, 0.6, pode deixar do jeito que quiser. Lembrando também que, se eu for aumentar o fundo de 0.2 para 0.4, eu tenho que lembrar que o último frame vai ser esse aqui. Ele tá em branco. Eu vou mostrar aqui, olha só como é que vai ficar. Olha, ele tá em 0.4. E quando eu chegar no último frame aqui, ele vai estar totalmente branco, tá vendo?
Então tem que tomar cuidado com isso. Sempre atento nisso. Então tá feito. Esse sistema que nós aprendemos aqui facilita pra caramba na hora de programar o jogo. Por quê? A colisão já tá feita. Com o PMO, a colisão já tá feita. Você não precisa criar sensores que detectem a posição antes de acontecer. Ou melhor, que detectem a colisão antes de acontecer. Não, você pode fazer o jogo normal. Ele vai detectar a colisão, porque não é o obstáculo que tá vindo pra você. É você que tá indo até o obstáculo. Então, a colisão, a coleta dos power-ups e bônus, das moedas, tudo isso você faz do jeito normal. A única coisa que muda é a câmera. Entendeu? Ó, tá feita a colisão. Não tem segredo. Tá feito. E agora é só correr. Legal. Bom, os próximos vídeos que eu for fazer sobre Endless Runner, que não vai ser pra agora, porque eu vou começar outra série, eu vou ensinar como colocar obstáculos móveis, não móveis assim que se mexem, mas de diferentes posições, que o cenário vá mudando com o tempo, colocar moedas coletáveis. Na verdade, eu até falei que eu ia ensinar isso. Na verdade, não. Nessa gravação eu não falei, mas eu vou ensinar agora. Porque eu falei em outra gravação, mas eu tive que excluir porque ficou ruim. Então, ó. Essa aqui vai ser uma moeda, tá? Eu vou até pintar ela de amarelo, porque pra parecer uma moeda. Olha aí, a moeda. 3 moedinhas. Vou também colocar essas 3 moedinhas. Vou fazer o seguinte. Eu vou bater a barra de espaço e vai criar uma moeda um pouco mais pra frente. Só pra mostrar o que vai acontecer. Então, barra de espaço não, letra A. Se eu pressionar a letra A, vai criar uma moeda na frente do nosso personagem. Mais pra frente aqui, ó, mais ou menos. Veja só. Tem as moedinhas. Quando eu clicar, elas vão ser criadas. E estão aqui as moedas de novo. Ué, mas por que elas não estão seguindo? Olha aí, ó. Por quê? Porque é como se elas fossem um cenário. Para eu fazer com que o Fusion entenda que elas são objetos ativos que estão correndo e não são parte do cenário, nós temos que reposicionar elas também. Então eu vou jogar aqui, ó, esse mesmo evento de posicionar para a moeda. Vou mexer aqui no List Editor. Olha só, vou jogar aqui primeiro, posicionar no X dela menos a resolução vezes 5. Olha só agora que legal. Tô correndo, criando moeda. Legal, tô criando moeda. E olha aí, continua criando. Cadê as moedas de antes? Não estão mais aqui não, porque elas estão sendo posicionadas para trás. Estão indo embora para trás. E se eu abrir o debugger aqui, olha aí quantas moedas. Olha só quantas moedas. Todas elas estão no jogo ainda. Elas estão todas indo para trás, para trás, para trás. Toda vez que eu reposiciono o frame, elas são jogadas para trás. E como que eu faço então para destruir elas? Muito simples. Se a posição da moeda, posição X, for a posição do personagem menos a resolução, né, metade da resolução, mas um pouquinho a mais, né, para poder evitar bugs. Então, menos 800, por exemplo, se o X da moeda for igual ao X do nosso personagem menos 800, ou seja, 800 pixels para trás do nosso personagem, a moeda será destruída. Ops, aqui ó, antes, menor ou igual, tá? Não igual. Agora assim, ó, se a posição X da moeda for menor ou igual à posição X do nosso personagem menos 800, ela será destruída. Vou sair criando um monte de moeda aqui. Olha ali os objetos. Tá vendo a quantidade de objetos? Olha lá. Sumiu tudo, tá vendo? E como que eu faço pro personagem nunca parar de correr? Always. Variáveis. Set x velocity. Vou colocar 1600, por exemplo. Agora ele não para de correr nunca, ó. Se eu colidir com o obstáculo, não sei o que vai acontecer. Acho que vai parar. Parou. Pulei, continua. Perfeito. Ok? Muito simples. Muito legal. Já dá pra fazer um jogo assim, hein? Bom, como eu disse, os próximos vídeos
Vou ensinar como fazer obstáculos que se movem, ou melhor, que mudam de posição conforme você vai andando, coletáveis que se moldam conforme o cenário e etc. Ok? Então esse vídeo gigante vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!